transforma o nosso coração. E o tema da mensagem é: corações resolvidos para um novo tempo, porque Deus honra decisões inteiras e não fé dividida. Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Eu preguei muitas palavras durante o ano, né? Vocês que andam conosco há algum tempo sabem disso, né? Teve semanas de eu pregar 5 palavras na mesma semana. Culto de homens, reunião de voluntários, aí tinha a quinta profética, daí tinha 2 cultos no domingo, tinha conexão no sábado, e foi muito, eu nunca achei que eu seria capaz, sinceramente. Só que daí eu entendi durante o processo que não é sobre a minha capacidade. Eu não sou o dono da mensagem, eu sou o portador da mensagem. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em criar esboço, porque o esboço não é meu. Eu só boto no papel aquilo que Deus traz do coração dele diretamente para o meu coração. E eu queria falar uma coisa para vocês com o coração muito aberto mesmo. Muito aberto mesmo. Deus sabe exatamente como cada um de vocês entrou 2026. Como assim, pastor? Com todos aqueles sentimentos escondidos, com todos aqueles pensamentos escondidos, com tudo aquilo que você não conseguiu deixar em 2025, mesmo Deus falando durante 2 meses, sobre não acessar a terra prometida, 2026, carregando mochilas de 2025, carregando hábitos de 2025, pensamentos de 2025, tarefas semi-feitas de 2025. E Deus falou muito claro comigo, pastor Tiago, existem pessoas que entraram carregando muitos pesos que não deveriam ter entrado. Só que também teve pessoas que entrou com o coração cheio de esperança. Esse é o ano, pastor. Esse ano vai ser tudo diferente. Talvez você entrou cansado, como a pastora orou aqui. Você entrou cansado de não dar certo aquilo que você queria. Você entrou cansado de lutar. Pastor, eu passei num campo de batalha de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Eu não aguento mais. Eu nunca orei tanto. Talvez você está cansado de orar. Ai, glória a Deus. Somos 2, 3. Talvez você está cansado de acreditar e se frustrar porque não aconteceu. Talvez você entregou uma expectativa na mão de homens e nada se cumpriu. Eu não sei qual foi o jeito que você entrou, mas tem um texto que eu queria ler com você. Coloca o texto, Tiago, rapaz, muito legal. Tiago 1, 6 a 8. Peça porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente aqui que ama Deus de verdade. Que eu vejo o amor que existe verdadeiramente em Deus. Só que está cansado por dentro. Está a um ponto de desistir, mesmo amando o Senhor. Cansado de ter que ser forte todo o tempo. Cansado de ter que parecer algo que às vezes não é aquilo que você está sentindo. Cansado de ter que mostrar uma fé em público, quando na verdade está com medo muito grande, só que tem que ficar em silêncio. Cansado de talvez dizer assim, pastor, mas se eu desabar, muita gente desaba. Talvez você está carregando um peso que Deus já disse para você, não é mais seu. Só que o seu lado humano, o seu coração, ele tenta fazer com que você continue carregando pesos, mochilas, que não cabem mais no novo tempo e na nova estação. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus não te trouxe aqui hoje para te corrigir, é a versão 2026. É amor, é cuidado. Entenda,
hoje, Deus trouxe cada um de nós aqui, além de sentar à mesa, para nos acolher, para nos dar colo, para dizer assim: filho, calma, ter medo é normal. Não tem problema a gente ter medo. Entenda, não é um culto de cobrança. É um culto de alinhamento com amor. É um culto onde um pai está tentando falar assim: filho, isso aqui está pronto para você, só muda aqui o caminho, vai para cá, vai para lá. Não receba isso como uma correção dos céus. Pelo contrário, isso é um gesto poderoso de amor. Porque eu conheço pessoas que crê muito, mas crê. De eu conversar e falar: eita, eu preciso me converter. Só que crê, mas não consegue descansar. Crê no domingo, no culto, mas na segunda-feira já não está crendo mais nada. Já está desesperado. Ora, mas o coração não consegue silenciar. É um turbilhão dentro. Você olha a pessoa e fala: uau, que pessoa. Mas, no fundo, no secreto, no interior, essa pessoa não consegue executar essa fé. Então entende, não adianta eu só dizer assim: Deus está no controle, o Renine, que nós já pregamos aqui. Só que dentro, você continua carregando aquele medo de perder tudo. O medo de perder o controle, o medo de perder suas finanças, o medo de perder seus status, o medo de perder amizades, medo de perder o prestígio familiar. Porque tem gente que carrega tanto peso apenas para ser reconhecido pela sua família. Tem gente que fica carregando dores, pesos e responsabilidades apenas para parecer ou ser reconhecida como alguém legal no meio da sua parentela. E talvez é a parentela que mais torce para que não dê certo. É a parentela que no escondido está só esperando dar errado para dizer: eu te avisei. Eu falei para tu abrir o olho. Eu falei, isso eu sabia que não ia dar em nada. E você coloca todas as forças, coloca todo o peso para agradar e honrar pessoas que não te honram e não te agradam. E 2026 não cabe mais isso. Em 2026, o que o Senhor está chamando nós para vivermos como igreja é um avivamento sobrenatural. Vai ter pessoa que vai te chamar de louco? E eu vou te contar outro segredo, eu falei na virada. E vai ser os de perto. Não vai ser os de longe. É os de perto que vão dizer que você está exagerando. É os de perto que vão dizer que você está sendo enganado. É os de perto que vão dizer: isso aí não vai dar em nada e você vai sofrer mais uma vez. É o de perto que vai dizer para você: tu é louco, esse negócio de religião, de igreja ainda vai te matar. É os de perto, não é os de longe. Então pode já acalmar o seu coração. Porque mas isso é só na minha família, né? Isso não acontece, eu estou contando um testemunho meu. Sabe por quê? Porque o diabo nunca vai usar um de longe. Ele vai usar quem tem credibilidade contigo, quem você se importa. Ele não vai pegar um cara na rua que não tem nada a ver e vai dizer: Eliezer, vai dar errado. Não, ele vai pegar alguém perto. Às vezes tão perto que ele pega o teu coração. E você não consegue caminhar. Você não consegue acessar. E deixa eu contar uma coisa para você. A gente estava falando de medo. Você ter medo não te faz um crente fraco. Tem gente que fala: ai pastor, não pode dizer que eu tenho medo, imagina. Isso não é sinal de fraqueza. Isso às vezes é só sinal de um filho machucado. De um filho que precisa de um colo do pai. Um filho que precisa de um direcionamento, de um cuidado. Não é sinal de fraqueza. E sabe o que é mais legal? Deus não rejeita filho machucado. Deus não rejeita filho com medo. Sabe o que o pai faz? O que você faz se o Pedro está com medo? Vem para perto. O que vocês fazem se as meninas estão com medo? Vem para perto. Pai traz para perto quando o filho está com medo. Pai traz para perto quando o filho está machucado. Então não é feio, não tem problema nenhum. Tiago, que a gente leu, não é acusação.
é diagnóstico de amor. E eu vou te provar isso. Quero que você coloque de novo para mim ali, Tiago 1, 6 e 8. Peça-o, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração duplo, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago não está batendo em ninguém. Ele está tentando salvar pessoas de esgotamentos espirituais. Pessoas que acabam dividindo sentimentos. O problema não é o coração. O problema não era a oração. O problema era o coração dividido. O texto diz homens com corações duplos. Então você está entendendo? Não era falta de oração. No original do grego, a palavra que Tiago usa é dipichos. Não sou bom em grego. É como se a alma estivesse rachada ao meio. Então, uma parte confia em Deus e outra parte vive o medo constante. A parte que vive Deus no domingo aqui no culto sai cheio de... Botou o pé na rua, a parte do medo assume. E é sobre isso que Tiago está falando. Uma parte entrega e a outra segura forte, colocando todas as suas forças, com medo de perder, com medo de não dar certo. E viver assim dói, viver assim cansa, viver assim adoece você por dentro, nos adoece por dentro. Deus não se afasta quando vê isso, Ele se aproxima ainda mais, que é o que nós acabamos de falar. Por quê? Não é que você é um crente fraco, você é um filho precisando de colo. Quando Isaac e o Mateus estão com medo, quando Isaac e o Mateus caem, a primeira coisa que a gente faz é chegar perto e pegar no colo. Então entenda, talvez você virou o ano achando que você é fraco, e Deus está dizendo não, você é filho. E o Deus que trouxe nós aqui hoje, que nos chamou à mesa, é o Deus que está oferecendo colo. É o Deus que está dizendo, filho, não interessa o quanto você está machucado, não interessa o quanto você está com medo, você tem um pai, você tem um DNA dos céus, você tem uma identidade de filho amado de Deus Pai. Então não tenha medo. O céu não se fecha por causa de fraqueza, o céu espera um abraço de confiança. O que isso quer dizer para nós, querido? Que nós precisamos estar disponíveis para ser cuidado. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer quando a gente precisa de um abraço, de um colo. Porque quando a gente reconhece, quando o Isaac e o Mateus chegam para mim e falam, pai, eu estou com medo disso, ora para mim para que eu não tenha sonho ruim, ora para mim para que eu não tenha pesadelo. Quantas vezes eu deitei do lado dele, a pastora Nayara deitou do lado das crianças, não, eu vou ficar aqui com você. Entenda, o medo não afasta um pai, um machucado, uma ferida não afasta, ele aproxima, e é isso que Deus está fazendo hoje. Ele está querendo se aproximar de nós, Ele está querendo curar as feridas, Ele está querendo fazer com que a gente tenha um coração cheio de fé, não dividido entre o medo e a fé. Ele está chamando para que a gente viva um 2026 completamente diferente. Porque, entenda uma coisa, enquanto Deus me dava essa palavra, dentro de mim, isso de verdade, Deus foi me mostrando várias etapas do meu ano, várias etapas dos momentos que eu pensei em desistir, as orações simples que eu fiz, do dia que eu não conseguia orar, que eu não tinha coragem de orar, o dia que a minha mente, ela ficava dividida entre em acreditar e lembrar da palavra, ao mesmo tempo olhar para
situação atual, para as circunstâncias que eu estou. Porque o que o diabo quer? O diabo quer que você acredite que você é a circunstância que você está inserido. Só que eu creio no Deus que diz que nós não somos a circunstância, nós somos um filho amado de Deus Pai. E Deus foi me falando isso na madrugada, e foi mostrando para mim, e eu criei um escopo para mim não esquecer. Um momento em que, durante o meu processo, a fé virou cansaço. A mente dividida cansa a alma. E foi isso que eu passei durante muitos momentos. Só que Deus foi trazendo para mim, para que a igreja receba. Porque tem gente aqui que ora, mas nunca repousa o coração. E eu passei por isso. Quem anda comigo sabe o quanto eu oro. Eu oro mesmo, irmão. Eu sou chato com Deus. Eu oro pedindo, eu oro brigando, eu oro agradecendo. A Nayara fala, tu é doido. Eu oro. Porque oração todo mundo sabe, é conversar, né, gente? Oração é conversa. E eu oro mesmo. Tem gente que ora como eu orava, mas muito. Ora muito, hoje deve orar mais do que eu. Só que nunca desliga a mente. Nunca permite confiar de verdade. Sempre tem um pezinho atrás. Sempre está esperando o momento certo. Sempre está esperando mais um sinal. Sempre está pedindo mais um sinal. Fala isso, mostra isso, desenha isso, escreve isso, acontece isso. Entra e sai de propósito. Mas está orando. Só que está orando tanto que está cansado. Entenda uma coisa. Deus não quer que a gente viva num esgotamento espiritual. Deus quer que a gente viva a fé plena, sem divisão, sem dúvida, acreditando 100% naquilo que a gente lê, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente ora, naquilo que a gente escuta nos cultos, nas mensagens. 2. A inconstância machuca tudo por dentro. Tinha dia que eu acordava, não, já deu certo, bora. Chegava na metade do próprio dia às vezes. Eu já estava desanimado, com vontade de chorar, me trancava na sala para orar. E essa inconstância foi criando cicatrizes dentro de mim, machucados. Porque quando você é inconstante em sentimentos, em pensamento, em fé, aquilo acaba te machucando, trazendo traumas dentro de você. Não adianta a gente ser inconstante em tudo que a gente vai fazer. A gente até começa bem, mas de repente já... Entenda. Porque quando a nossa fé oscila, o nosso coração é que sofre. Quando a gente está indo bem, mas no meio do caminho, por causa de uma circunstância, uma torcida de pé, uma coisa que não aconteceu do jeito que você queria, aquela fé já se torna no medo, numa insegurança. Isso é coisa da minha cabeça, eu tenho que desistir mesmo. Então entenda, não dá para ficar oscilando. O que Deus está dizendo para nós é isso. Se a fé oscila, o coração sofre. Aí decisões começam a ficar pesadas. O emocional vai se desgastando. E quando você vê, você entra nessas situações que hoje existem. De esgotamento total. Quantos pastores, se vocês soubessem o número real de pastores que desistem de ministério, como é que chama? Burnout, por tudo isso é o quê? Porque, irmãos, você permanecer é muito difícil. Eu não estou trazendo um peso só para a minha posição. Eu sei que para você é difícil. Você pode ser um vendedor, você pode ser um empresário, nós todos somos filhos amados de Deus Pai. Nós todos incomodamos o inferno.
Cada um é cobrado pela posição que está. O eis-me aqui não é só bonitinho, ai Senhor me usa. Não, 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 querido. O eis-me aqui vai te colocar em posição de incômodo para o inferno. E aí segura o rojão. Então, se a tua vida está complicada, se o pau está pegando, se está complicado, glória a Deus. Glória a Deus, você só está sendo testado, você está sendo cobrado pela posição que Deus está te levantando. Então permaneça, e eu vou dizer para você, permanecer é difícil. Tem momentos que você diz, Deus foi embora. Não é possível que isso aqui é de Deus não, irmão. Não, Deus não ia querer que eu sofresse assim. Sabe qual é o problema? Não é que Deus foi embora. É que às vezes o nosso coração está dividido demais que não consegue mais acreditar. Está tão pesado, tão difícil. Pastor, eu vou até sentar. Pastor, eu preciso de um tempo para falar com você. Tu não tem noção o que é o meu 2025, pastor? Irmão, então puxa a cadeira e não tenha pressa. Que depois que tu terminar, eu vou contar o meu também. Aí, irmão, vamos virar, né? Vamos bater TV a cabo, 24 horas no ar. Mas sabe o que acontece? Não existe peso maior ou peso menor. Cada um vai estar uma cobrança em cima individual. Eu não posso trazer para mim e falar, nossa, vocês não sabem, vocês não aguentam o que a pastora Nayara aguentamos. Aguenta sim. É igual eu olhar para algumas situações que eu conheço da igreja, eu falo para ela, mas nunca que eu conseguiria aguentar uma situação dessa. Eu nunca que conseguiria viver dessa forma. Só que sabe qual que é o problema? A gente acha que o nosso problema é sempre o maior do mundo. Tadinho de nós. Esses tempos atrás eu estava orando, falei, Deus, para que esse problema desse tamanho todo? Eu acho que eu tenho o problema mais sério da igreja. Aí Deus falou, sabe de nada, inocente. A gente, talvez para acalmar a nossa insegurança, o nosso medo, e nosso achar que não vai dar certo, a gente traz o peso para o que a gente está vivendo como o maior do mundo. Deixa eu contar para você, todo mundo aqui nesse lugar tem luta. Todo mundo carrega dores, decisões erradas, portas que se fecharam, pessoas que foram embora, luta financeira. Não, luta financeira ninguém tem, aqui a gente não tem essas coisas. Essa é a Deus me livre, né, luta financeira. Hein, Rafael? Tá devendo, Rafael? Puxa o Serasa. O meu Serasa, quando alguém consulta, o Serasa pergunta, tem certeza, quer saber? Nós temos que rir da desgraça, gente. Mas o que eu estou querendo dizer para você, todos nós temos lutas. Mas sabe o que acontece? Já foi falado aqui. Mas eu falo para a pastora Nayara, o deserto que a gente está, eu não consigo ver a mão de Satanás. Sabe por quê? O problema não está no deserto, o problema está em quem te colocou no deserto. Tem o deserto que tu mesmo se põe, quer ficar se metendo em guerra que não é tua, quer ficar achando que é o sabidão e decidir antes de orar. Deus falou com alguém. Teve mais de 10. Talvez metade. Aí tem aquela que o próprio diabo te coloca para ver se tu está pronto de verdade. Ah, Deus, está falando bem? Então, joga aí o Jó para nós ver se vai dar boa. Mas tem os desertos que o próprio Deus te envia. Porque é lá que Ele vai corrigir rota. É lá que Ele vai te preparar para você viver aquilo que já está determinado pelos céus. Então deixa eu te dizer, se tu está na primeira parte, que é o deserto por escolha própria, saia hoje. Seja humilde e saia hoje. Ninguém é obrigado a acertar sempre. Seja humilde e saia desse deserto que você mesmo se colocou. 2, se você está no deserto que o diabo te pôs, não desiste. Porque se Deus permitiu Ele te colocar, é porque Ele confia assim como Ele confiava em Jó. 3,
Se o próprio Deus te colocou nesse deserto, se prepara, porque 2026, irmão, não é tempo, não é tempo de deserto. Não é tempo de deserto. Me perdi na pregação. Meu Deus. Se vocês pudessem enxergar com os olhos espirituais o que Deus está me mostrando em relação a essa igreja. As pessoas que aqui estão. Eu vou dizer uma coisa que eu venho falando há 2 meses. Permaneça. Deus está falando com pessoas. Permaneça. Deus está dizendo: pare de tentar manter vivo aquilo que eu já enterrei. Deus está dizendo: saia logo, porque senão a porta que eu quero abrir não irá mais se abrir. Tem gente que está permanecendo em geografias, em lugares que Deus já mandou sair. E aí, irmão, Deus tem pressa. Deus quer fazer. Se tu não quer aceitar, Ele vai levantar outro que aceita e faz. Então vigia. Deus não quer disputar o seu coração com nada e com ninguém. Deus não divide a sua glória. Por isso que eu e a pastora Nayara estamos vivendo exatamente o deserto, onde Deus diz: eu não divido a minha glória com o teu dinheiro, com a tua fama, com quem você conhece. Eu não divido a minha glória. Oh, Espírito Santo. Coloca Salmos para mim, 7837 diz o quê? Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis aos seus concertos. Deus não força a confiança, Ele espera, Ele tem paciência. Entenda, Ele não grita, Ele apenas chama. Nós já pregamos aqui durante esses 2 meses. Desce da árvore. Atravessa. Para e pensa todas as palavras que a gente tem vivido nessa igreja. Deus, Ele não vai te puxar pelo braço. Deus, Ele chama. Você que vai ter que confiar. Você que vai ter que se movimentar. Você que vai ter que fazer. Coloca Marcos 11 para mim. Diz assim: portanto vos digo, quem pega essa palavra? Que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O que Deus aqui está, tem gente falando: pastor, eu tenho essa palavra, acordo às 10. Aí trabalho umas 2 horinhas, já tem que almoçar até umas 4, que eu sou meio chileno, tem que ter a cesta. Aí volto a trabalhar às 4h10, 6 horas temos que parar, né, Marquinhos? Mas eu tenho uma palavra, eu pedi, eu orei. Então, Jesus não está nos mandando não se esforçar. Só que Ele está dizendo assim: se esforça muito, mas descansa em mim por inteiro. Então acorda mais cedo, querido. Trabalha mais, dá mais atenção para sua família, cria mais memórias para sua casa. Não divida o seu chamado com nada. Não esqueça do seu propósito. Eu vou dizer de novo, eu estava falando com o Johnny sobre isso. Não sei se o Johnny está aí ainda, já foi, né, foi trabalhar, inclusive sobre isso. Eu estava dizendo, não existe alguém me provar que algo é de Deus e te afasta do teu propósito. Aí nós rasgamos a Bíblia. Aí não vale mais. Nada que te afasta do teu propósito é de Deus. Não tem como, não tem, pode chamar o maior teólogo do mundo, o maior pastor do mundo, respeito, mas não tem como me provar na Bíblia que Deus vai fazer algo que vai me afastar do meu propósito, que não vou ter mais tempo para fazer as coisas da obra, que eu não vou poder mais servir, que eu não vou poder mais estar no culto, que eu não vou poder, porque estou trabalhando, não, porque está corrido, não, meu pastor, estou tão cansado esse final de semana, meu Deus. Eu digo sempre, cuidado para que a bênção que Deus te deu não te afaste dele.
Aí tem gente que luta a vida inteira para comprar um carro, daí compra o carro. Aí não vem num culto, não vem no outro culto, não vem no outro culto. Aí vai lá no Voluts, para quem não sabe, Voluts é o nosso sisteminha de escala. Vai lá no Voluts, está bloqueado. Falou, sangue de Jesus. Aí encontra o caboclo, aí irmão, desviou, igual eu brinquei com os meninos hoje. Aí, não pastor, sabe como é que é, né? Deus abençoou, deu um carrinho. Aí, final de semana retrasada, fui para a praia, chegamos tarde. No outro final de semana, fui levar as crianças lá. Aí chegamos cansados, pastor. Aí semana passada, pastor, uns amigos convidaram a gente para ir lá em Florianópolis, a gente foi com o carrinho. Eu falo, bênção, vigia. Nós temos o Jonas, aí eu lembrei agora a história do Jonas. Quem não conhece o Jonas, está ali o Jonas. Alguns conhecem ele por Tiago, nós só conhecemos ele por Jonas. Jonas chegou, posso contar? Já contou aqui. Chegou todo empolgado um dia para mim no gabinete. Vou tomar um café, pastor. Pensa no bicho marrento que era, meu Deus. Deus é bom demais. Pastor, comprei um barco. Falei, meu Deus, vou passear de barco. Porque melhor do que ter barco é ter um amigo que tem um barco. Confia em mim. Falei, meu Deus, já eu pensando, e a pastora de óculos escuros. Aquela brisa da Baía da Babitonga batendo no rosto. Falei, meu Deus, aleluia, Jonas. Na verdade, na época era Tiago ainda. Jonas se tornou depois, que a baleia engoliu. E aí, ele contando todo empolgado, pastor, meu sonho. E aquilo dentro de mim foi começando a dar um revertério. Eu falei, Ele, pastor, eu sempre sonhei em pescar. É um barco de pesca. Eu falei, já foi o passeio por água abaixo. Falei, mas ele está feliz, vamos lá. Pastor, eu tenho tudo. Não, pensa num barco, tem um rapaz comprou comigo, que vai ir pescar comigo. Nós estamos pensando em começar a sair na quinta, na quarta para pescar. Pastor, e aí começou a falar, falei, E que dia que você vai vir na igreja? Porque quinta tem culto, domingo tem culto. Tu vai chegar domingo tarde, não vai dar para ir no culto. A tua esposa vai ficar onde nesse período? Lembra disso? Ele já me olhou com aquela cara, ei, traga prazer. Ele pensou no coração dele, ele sei que ele pensou, não adianta ele mentir para mim. Pensou, saiu o pé da vida comigo. Eu falei, irmão, glórias a Jesus pela sua conquista. Glórias a Jesus, falei mesmo, abençoei, oramos. Só que daí eu falei essa frase no final para ele. Falei, irmão, só vou te dar uma dica. Cuida, para que a bênção de Deus não te afaste dele. Sabe por quê? Eu falei para ele, por quê? Porque Deus te arranca qualquer coisa para não te perder. Até a sua própria vida. Lembra disso? E ele foi embora feliz comigo. Esse é meu pastor, ele pensou. Deve ter chegado em casa, Aline, eu não vou mais naquela igreja. Pior é que é verdade. E aí o que aconteceu? Durou quanto tempo da conversa? 1 mês? Não deu, né? Menos de 1 mês. O irmão já não veio no culto anterior, já não veio do segundo culto. Aí um dia eu estou em casa, domingo acho que era, sábado, domingo. Era um final de semana, não lembro que dia. Aí chegou uma mensagem para nós, pastores, ficaram sabendo o que aconteceu com o Tiago, a Aline. Falei, o que aconteceu? Olha a reportagem, mandaram a reportagem. Ele naufragou sexta-feira à noite e foi encontrado sábado de manhã, foi isso. Ele naufragou às 10 da noite e foi encontrado às 9 da manhã do outro dia. No meio do mar, lá no fundo do mar. Meu, aquelas fotos que você me mandou lá forte, hein? Se tivesse combinado, ia mostrar aqui. Coisinha mais linda. A cara da Aline. Gente, encontraram um, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? E aí ele conta a história para mim. Chego lá no hospital. Cheguei à noite já no hospital, quando trouxeram ele e tal. Aí nós conversando, ele me contando o que aconteceu. O barco foi à deriva. Afundou, está no fundo do mar. Mas daí teve uma coisa, detalhezinho que ele me falou. Ele falou, pastor, e uma coisa mais engraçada. Eu nunca levo meus equipamentos de pesca, de praia, para o mar. Não levo minhas varas, não levo nada, anzol, porque tem tudo pronto no barco. Só que naquela noite, aquele dia eu levei, pastor. Não sobrou um anzol na minha casa. É isso, Aline e Thiago?
não sobrou um anzol, ele levou caixa de pesca, ele levou tudo. Por que eu estou contando isso para você? Porque o que Deus quer fazer com nós, em 2026, não permite dividir tempo, coração e mente. Então, se alguma coisa está tomando espaço de Deus, eu vou dizer com muito amor, com muito carinho, não estou rogando praga. Eu estou avisando o que os céus estão dizendo hoje. Abre mão daquilo que te tira da presença. Abre mão daquilo que te afasta da tua casa. Abre mão daquilo que te afasta da tua família, a ponto de filhos praticamente nem reconhecer mais. Deus não quer mais um ano de pais e mães que precisam comprar filhos. Deus quer pais presentes. Deus quer pais presentes, quer memórias. Deus não está em busca de pais que falam muito bem. Deus está em busca de pais que dão bons exemplos. Então, se 2025 foi um ano de afastamento, eu vou dizer no temor de Deus para vocês. Volta enquanto é tempo. Abre espaço para Deus enquanto Ele não precisa te tomar na mão grande, igual aconteceu com o Tiago. Quantas horas ficou no mar, Tiago? 5 horinhas nadando e boiando no mar. Quem aqui aguentaria? Acabei de falar que cada um tem a sua luta. Cada um aguenta coisas que o outro não aguenta. Eu nos primeiros 5 segundos eu teria já morrido. Só do susto. Afundou. Morreu. Tempestade. Morreu. Que taquicardia de medo. 5 horas nadando, gente. Só Valdemiro Santiago ganhou dele. Quem já assistiu aquele vídeo do Valdemiro Santiago? Vou botar no grupo de membros. Não, mentira, não vou não. Não, porque aquele homem é terrível. Você é pequenininho perto dele, vamos falar a verdade. Tu não tinha tubarão, não tinha correnteza contra. Para, né, Tiagão? Eu ia melhorar em 2026. Dá tempo, desconsidera. Desconsidera, até me perdi aqui, gente. Eu estou tentando brincar, porque eu sei que quando a gente é confrontado, quando a gente é corrigido pelos céus, fica aquele sentimento, apanhei, pastor. E não é sobre isso hoje, de verdade, não é. Deus falou muito claro, né? Eu estou brincando, 2026, não é, você sabe, se eu precisar falar, eu vou falar. Eu sei quem eu sou. A grande questão é que Deus deixou muito claro para mim, que hoje o papel é de pai trazer para perto. É pai dizendo, ei, isso aqui já não faz mais parte. Ei, você está querendo dividir tempo comigo, eu não divido a minha glória, eu não divido o tempo, eu não divido o coração, eu não divido pensamentos. O que a Bíblia fala sobre o crente frio, crente morno e o crente quente, frio e morno? Ele vomita os mornos. Então não adianta ser crente 90%. Você precisa ser 100%. Não adianta você falar bonito, você mostrar para as pessoas, você ser um bom conselheiro, você ser um bom pregador, você ser isso, você ser aquilo, só que você não vive isso. Você vive uma aparência que na realidade não é quem você é. O que Deus está nos dizendo é que Ele quer um coração completo. Ele não quer dividir. Ele quer que você lembre que quem tem uma palavra tem tudo. Ele quer que você lembre que o medo não pode dividir com a palavra, com o chamado, com a glória, com o direcionamento. O medo não pode mais te paralisar em 2026. Então entenda. A gente não pode tratar a fé, o crer como algo de pressão, algo difícil, algo complicado de se manter. A gente precisa entender que isso é um sentimento para que a gente largue o controle das coisas, para que a gente deixe na mão do Senhor, para que é aquilo que a gente pregou aqui sobre o Renine, é sobre Deus abrir a porta do motorista e falar, sai, deixa eu.
Não adianta só a gente chamar o Espírito Santo, chamar Jesus, pedir para Deus estar conosco nos caminhos. É a gente permitir que Ele dirija durante o caminho, que Ele determine quais são os caminhos que nós temos que percorrer, para chegar não aonde nós queremos, mas sim aonde Ele quer que a gente chegue. Os meus pensamentos são diferentes dos vossos pensamentos, assim como o céu e a terra. Os meus pensamentos são maiores, mais altos, melhores do que os vossos pensamentos. Não adianta, mas pastor, toda vez que eu vou sair para viajar, eu chamo o Espírito Santo. Pastor, toda vez que eu estou tomando uma decisão, eu chamo o Espírito Santo para estar comigo. Não é chamar para Ele estar contigo, é perguntar para Ele aonde tu deve ir. É liberar o controle de verdade. Não é fazer os teus planejamentos, os teus sonhos e executar toda a força e dizer, não, mas eu chamei o Espírito Santo para vir comigo. É o ano que Ele não quer mais andar de carona. É o ano que Ele quer ser o piloto das nossas vidas. Mas aqui eu conheço, aqui é meu beco. Não, aqui nessa área, aqui eu domino. Estudei, estou estudando há tanto tempo. Não, isso aqui eu tenho experiência, já abri um monte de empresa. Não, isso aqui, eu sinto o cheiro de pessoa que vai mentir para mim. Não adianta chamar o Espírito Santo para caminhar com você apenas. Ele quer tomar o lugar dele de honra. Ele quer tomar o controle, Ele conhece o melhor caminho. Ele que tem o conhecimento, Ele que te capacita. É Ele que vai trazer alianças e não apenas amizades. Ele que vai afastar pessoas, Ele que vai fechar a porta, é Ele. É Ele, porque senão, sabe o que acontece? Você até está indo por um caminho que vai chegar, só que você continua carregando pessoas, ambientes, falta de decisões, divide o coração com medo. Então, eu aprendi uma coisa: fé é ter certeza do final em meio ao processo. É independente do que você está vivendo, independente do que você olha à sua volta, você tem certeza onde você vai chegar. Está difícil, mas eu tenho certeza, eu tenho uma palavra. Pastor, meu casamento está por um fio. Você não vai desistir. Casamento é planos do Senhor, é ministério. Nós não aceitamos casamento se rompendo. Pastor, mas a minha vida financeira, eu conheço o dono do ouro e da prata. Eu já contei aqui para vocês que Deus já pagou o boleto meu. Ele vai pagar o seu? Não estou dizendo isso, mas eu estou contando um testemunho meu, do que eu já vivi. De eu ir pagar contas, eu contei recentemente. Eu tive que ir para São Paulo, eu e a pastora Nayara, numa reunião importante. E aí eu falei para a pastora, falei, como é que nós vamos fazer? Falei, vamos ter que ir. E aí nós conseguimos umas milhas, de lá para cá, de cá para lá, fomos. Só que tinha que dormir, né, irmão? Pegamos um hotel. Aí chegamos no hotel, a pastora falou, como é que nós vamos pagar? Eu falei, eu não sei, nós vamos entrar, que eles vão cobrar só no final. É verdade ou é mentira? Os caras do hotel já me conheciam, mas não sabiam o que eu estava passando. Cheguei já, ô seu Thiago, quanto tempo? Eu falei, então rapaz, trabalhando. Ah, seu Thiago, já está pronto, seu check-in está aqui. Pegou a mala, não falou de pagar, eu falei, vamos Nayara, vamos. Subimos, tal, daí a Nayara toda certinha, gente. Pensa uma mulher que estava incomodada. Tiago, mas eles vão cobrar, não tem cartão, não tem como pagar. Eu falei, calma, nós viemos, Deus não falou com nós dois para vir, que era para nós vir. Então nós viemos. Meu Deus do céu, sou muito louco. Aí beleza, fizemos o compromisso que nós tínhamos para fazer, tudo bonito, acordamos, descemos. A Nayara não queria nem tomar café da manhã, para não ficar mais caro. Eu falei, vai tomar café que eu vou lá resolver a parada. Ela foi para o café da manhã, eu fui para o guichê. Tinha uma pessoa na minha frente. Enquanto a pessoa estava ali, eu estava orando, né? Eu falei, Senhor, Tu sabe que eu não tenho nada. Não tenho como pagar, não sei lavar louça. Minha mulher está lá cheia de medo. Chegou na minha vez, ô seu Thiago, como é que foi a estadia? Eu falei, maravilhosa, irmão. Nunca fiquei num lugar tão bom. Caralho, que bênção, é bom quando os hóspedes, né, ficam felizes. E só elogio. E ele, como é que foi a comida? Eu falei, maravilhosa. Nossa, o café da manhã na Nayara está encantada.
seu Thiago, que coisa boa e tal. No computador digitando. Eu falei, para de digitar. E eu tô ali, mas suando, irmão, suando. Um frio lá dentro, mas suando. Aí, carteira na mão. Fé, né, irmão? Carteira na mão, para parecer que o cara tá sob controle. Dele, então tá bom, seu Thiago, uma boa viagem, Deus abençoe o senhor. Falei, boa viagem, Deus abençoe. Não, eu perguntei. Eu falei, quanto que ficou? Ele olhou, seu Thiago, tá pago aqui no sistema, não tem débito nenhum, tá tudo certo, uma boa viagem, Deus abençoe o senhor. Falei, Deus abençoe. Já peguei nela, vamos, levanta, não comi ainda, levanta! Vai que ele dá um atualizar, um F5, alguma coisa? Mas tu falou pra eu levanta, Nayara! Oh, difícil de entender. Verdade ou mentira? Aconteceu isso, alguém pagou a conta. Eu recebo, irmão. Você está entendendo? Ah, pastor, então quer dizer que Deus vai pagar meus boletos. Esse é o grande problema desse evangelho pregado de hipergraça. Deus vai fazer. Deus vai... Não. A Bíblia que eu leio diz, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, meu irmão, Ele vai continuar sendo Deus, tá? Então, para de trazer um peso de obrigação para quem não tem obrigação em fazer. Tem muita gente que fica botando peso em Deus fazer, mas não faz sua parte aqui. Não se posiciona. Prefere permanecer numa zona de conforto. Permanece não ter que se afastar. Prefere não ter que se afastar de pessoas. Prefere não ter que sair de geografias. Porque é mais fácil. E aí o peso é do Senhor de fazer. Não, mas Deus falou que vai fazer. Talvez 2025 já era o ano de você viver a promessa. Só que você não se preparou durante o processo para viver as promessas. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Deus está nos chamando para que a gente viva as promessas em 2026. Isso depende de nós. Depende do nosso comportamento. O que o texto disse, Ele não vai dividir com corações divididos. Ele não vai querer, não tenho tempo, então tá bom, irmão. O que o texto disse? Que aqueles que assim fizer, não sou eu que estou dizendo, é o texto. Então entenda. Coloca para mim, 1 Coríntios 11, 28. Todo mundo conhece isso na ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Texto padrão para a hora da ceia. Só que eu fui estudar mais a fundo sobre isso já alguns meses atrás. Examine a si mesmo. Quando ele fala exame nessa frase, não é condenação, é cuidado. Não é para você se condenar. A ceia não é para quem nunca falhou. A ceia não é para os perfeitos. A ceia é para quem quer alinhar os corações. Então essa palavra que Deus me deu, eu falei, mas o que tem a ver com a ceia? E aí foi quando Deus me disse isso, mas Thiago, é exatamente para isso. A ceia, o texto principal da ceia não é para condenar ninguém. E o que Deus está falando para nós hoje é sobre isso. Não é para os perfeitos, não é pelas boas obras de vocês. É porque vocês são meus filhos amados, vocês estão machucados. Vocês estão com medo. E 2026, o que eu tenho para cada um de vocês é algo sobrenatural. Deus não vai dividir tempo nem espaço com nada e ninguém. Fique de pé no seu lugar.